Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia. Amém? Continuando no Evangelho de João, capítulo 6, hoje estaremos lendo do verso 6 até o verso número 10, que diz assim: Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Até aí. Vimos ontem, amados, que Jesus sobe ao monte depois de ter atravessado o mar da Galileia, e quando ele levanta os olhos, ele vê uma grande multidão e faz a seguinte pergunta para Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Foi a pergunta feita a Filipe. E Filipe, então, vai responder a Jesus. Ele disse: 200 dinheiros não são suficientes para que cada um coma um pouco. Ou seja, é preciso muito dinheiro para alimentar essa multidão. Jesus estava fazendo essa pergunta para experimentar os seus discípulos. Como eu disse ontem, Jesus, ele aplicava provas aos seus discípulos. Colocava situações para que seus discípulos dessem a solução. E esta era uma situação. Olha, como compraremos pão? Então Filipe fala: olha, é preciso dinheiro. E 200 dinheiros não eram suficientes. Talvez esses 200 dinheiros que ele diz, talvez seria o tanto que eles tinham naquele momento. Havia Jesus, justamente com seus discípulos, recebia as ofertas para o ministério. Então, possivelmente, era o dinheiro que eles tinham ali naquele momento, e falou assim: o dinheiro que nós temos não dá. Não é o suficiente para que cada um coma um pouco. E aí, Simão Pedro disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? Disse Jesus: Mandai assentar os homens. E eram um número de quase 5.000. O pouco de comida que havia era 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Pedro ainda coloca: olha, o que é isso para tantos? Essa porção não dá nem para nós, que dirá para alimentar esses 5.000. E agora, como faremos? Então Jesus manda assentar os homens. Jesus diz: é o suficiente. 5 pães e 2 peixes é o suficiente. E aqui nós temos um grande ensinamento. É que o pouco com o Senhor é muito. O pouco com o Senhor é muito. Jesus diz: olha, isso é o suficiente para alimentar esta multidão. Mande assentar os homens. Mande assentar, que daqui a pouco nós estaremos servindo a eles. Eu fico imaginando os discípulos tudo apreensivos. Como será isso?
Como é que isso vai se suceder? Jesus ensinando na prática aqueles que iam dar continuidade ao ministério. O que Jesus fazia aliás, as coisas extraordinárias que Jesus fazia era para ensinar, para repassar aos seus discípulos, para que desse continuidade não somente na pregação, mas em todo o ministério. A igreja hoje, ela tem que dar continuidade ao ministério de Jesus da igual forma. Curas, milagres, sinais, prodígios, pregação do evangelho. Precisamos buscar este revestimento de poder a cada dia, para que a cada dia tenhamos a condição de realizar as obras extraordinárias que Jesus fazia. Nós vimos depois no livro de Atos como os discípulos começaram o ministério sem Jesus ali presente de uma maneira extraordinária. A primeira pregação de Pedro ali, depois de Pentecostes, quase 5.000 homens se converteram e se batizaram ali. Agora temos o Pedro ousado, Pedro, corajoso, não mais aquele Pedro medroso. Ele começou a experimentar o que Jesus havia repassado a eles, os ensinamentos, a forma de agir nas diversas situações. Mesmo uma situação tão difícil dessa, temos 5 pães e 2 peixes. Como então alimentar a multidão? Isso nós estaremos vendo amanhã, na terceira e última parte desta mensagem. Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.